Tá certo, pessoal? Então já lemos o probleminha e já identificamos que é cabível aí um recurso ordinário. Então tá aqui, ó, recurso ordinário, peça processual. Recurso ordinário, com base no artigo 895, inciso 1 da CLT. Quais são as teses e fundamentos? Aqui é o seguinte, nós estamos fazendo uma aula de estrutura, só de estrutura, eu não venho aqui com explicações do direito material do trabalho. Então, eu parto aqui da ideia de que você tem o conhecimento do direito material, também do direito processual. Por isso que eu consigo fazer só a estrutura. Caso você tenha dificuldade com o direito material ou processual, você precisa intensificar seus estudos. Porque você, nessa fase da preparação para a OAB segunda fase, você tem já que bater o olho nesse problema e identificar quais são as questões fáticas aí, o que você tem que alegar no seu recurso ordinário. O mesmo vale quando você lê um problema que é de petição inicial, saber o que é que você tem que pedir. Quando você tiver que fazer uma defesa, saber o que é que você tem que rebater, que ele alegou, né, que ele pediu na inicial. E aqui no recurso ordinário, quais são os pontos que você vai pedir para reformar a sentença que está errado. Então você tem que bater o olho. Nesse caso do nosso problema aqui, primeiro, né, você vai interpor para a vara do trabalho, então a petição de encaminhamento vai para a vara do trabalho e tem que falar do preparo, porque você é o advogado da empresa, não tem custas e depósito recursal, então você tem que falar. Né? Por isso até que o problema no finalzinho fala custas em R$ 20 sobre o valor arbitrado ali de R$ 1.000. Quais são as questões importantes aqui? Tem preliminar? Tem. Tem a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, que eu falei que é uma das mais comuns. Por quê? Porque o juiz entendeu que o preposto não podia falar, não sabia dos fatos, então nem ouviu. Né? Por quê? O preposto hoje, qual que é o fundamento aqui? Ó? O preposto deve ter conhecimento dos fatos, sem ter presenciado, não tem necessidade de presenciar os acontecimentos. Ele nem precisa ser empregado depois da reforma trabalhista. Mas você aí tem que saber disso. E isso está previsto onde? No artigo 843, parágrafos 1º e 3º da CLT. Ora, se você não souber disso na hora de fazer a peça, vai ficar complicado, né? Então, isso você tem que saber. O preposto, ele não precisa ter trabalhado junto, ele não precisa ser contemporâneo ao empregado. Ele tem que ter conhecimento dos fatos, ele não precisa presenciar. Nem empregado ele precisa ser hoje após a reforma trabalhista. E mais? Então, eu tenho que alegar essa preliminar de nulidade por cerceamento dos direitos de defesa. Ainda, hora extra devida, pessoal. Se tem acordo de né, que é autorizado, inclusive, pelo artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, e também pelo artigo 59, parágrafo 2º da CLT, não tem pagamento de hora extra, porque compensa. Está escrito isso no próprio artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Então é importante que vocês também conheçam isso. Aqui, cuidado, muito cuidado, olha, atenção aí, ó, pontinho de exclamação aqui, cuidado. A súmula 85 do TST, que fala, que trata da compensação, foi muito impactada pela reforma trabalhista. Ela não foi revogada, ela não foi alterada, ela está aí ainda, mas ela foi muito impactada. Então é preciso que você tenha muita cautela, muita atenção na hora de aplicar a súmula 85 nesses casos, nesses problemas, ok? Então abra a sua súmula 85, dê uma lida, tá? E confronte, leia também o artigo 59, parágrafo 2º da CLT. O que eu vou pedir? Preliminar, eu vou pedir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já vimos. E no mérito, o que eu vou pedir? A ausência de horas extras, porque tinha acordo de compensação legal aqui. E vou pedir também, lógico, a reforma da sentença, certo? E nos meus requerimentos? O requerimento, lembra? É o CPR. Eu vou pedir o conhecimento do recurso. Eu vou pedir o provimento para declarar a nulidade da sentença, eu tenho que reforçar nos requerimentos, lembre-se sempre disso. Se eu tiver 10 preliminares, eu tenho que reforçar as 10. Vai ser difícil você ter 10 preliminares, mas se tiver 10, tem que reforçar as 10. Eu vou pedir o provimento do recurso para reformar a sentença, né, no que foi pedido, né, em relação ao pagamento de horas extras. Então, o CPR, conhecimento, o provimento e a reforma. Beleza? Então, olha só, construímos
a nossa ficha síntese, no caso. É o que eu venho falando para você. Pegou essa prova no dia, pegou essa peça no dia da prova, construa o seu raciocínio. O que é que você vai alegar? Faça uma ficha resumida, né? Não pode perder muito tempo com isso, para que depois você consiga concatenar as suas ideias, estabelecer aí o seu raciocínio. Tá? E aí depois você vai começar a escrever. Então faz um esboçozinho da peça de encaminhamento. Aqui que eu não posso esquecer. Eu não posso aqui esquecer do preparo, de falar do preparo aqui. E também não posso esquecer de pedir o RIR, o recebimento, a intimação e a remessa. Vou fazer o esboço da minha peça de razões. O que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer de falar dos pressupostos, né? Eu não posso também, aqui nesse caso, esquecer de falar da preliminar de nulidade, no mérito pedir a reforma do pagamento de horas extras, e também nos requerimentos eu não posso esquecer do CPR. CPR que é o conhecimento, o provimento e a reforma. E também não posso esquecer do fechamento, hipótese alguma, fechamento padrão. Beleza, professor? Olha como ficou bonito. Vamos começar a construir? Vamos então, mas na próxima aula.